Eu queria lembrar você que nós estamos em uma campanha de jejum. Hoje é o 7º dia, estamos encerrando esta campanha, entregando ao Senhor o 7º dia do jejum da última trombeta. Uma semana gloriosa, uma semana extraordinária, uma semana em que Deus tem falado ao nosso coração de uma maneira muito especial e muito poderosa. Estamos estudando o livro do Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, as cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. Estamos aprendendo coisas tremendas. Deus tem falado conosco, tem sido maravilhoso. Além disso, nós temos também colocado no nosso coração muita expectativa com relação ao que o Senhor vai fazer nas nossas vidas através desse jejum. Não apenas as mudanças interiores que Ele está promovendo pelo Espírito Santo, mas também os milagres que nós estamos profetizando que irão acontecer em nome de Jesus. Nesta terça-feira, nós estaremos juntos para o grande finale, o encerramento desta campanha. Estaremos numa noite especial de consagração de propósitos, trazendo ao Senhor os nossos votos, os nossos desafios, os nossos alvos, os nossos objetivos, as nossas causas impossíveis para colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Josué disse ao povo de Israel: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós passamos 7 dias nos santificando, nos consagrando, buscando a presença do Senhor. Certamente Ele nos responderá, e esta terça-feira será uma festa de celebração ao Deus dos milagres, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Será uma noite de gala, uma noite de assembleia solene, uma festa que nós estaremos juntos, bem arrumados, bem vestidos, para celebrar a presença do Senhor com muita honra, com muita alegria. Eu quero convidar você nessa noite para nós abrirmos a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, dando continuidade à série de ministrações do nosso jejum, agora a partir do versículo 7 até o 13, Apocalipse capítulo 3, abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone. Se você preferir, também pode acompanhar a leitura através de um dos nossos telões. Nós vamos meditar nesta noite na carta de Jesus Cristo à igreja em Filadélfia. Vamos ler a partir do versículo 7 até ao 13. Assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por gentileza, feche os seus olhos. Vamos orar ao Deus de toda sabedoria e revelação, para que ilumine os nossos entendimentos. Pai, nesta noite te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Tu és digno, Senhor. Toma este ambiente com a Tua presença. Sopra dos 4 ventos e vem Espírito Santo sobre este lugar. Toma as nossas mentes e os nossos corações e fala conosco nesta noite.
move em nossas vidas, transforma-nos, quebranta-nos, muda a nossa história. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é a fonte, o manancial de toda a nossa existência. Portanto, faça fluir entre nós o poder do Teu Santo Espírito e avive a Tua igreja. Enquanto meditamos em Tua palavra, acende a chama em nossos corações e incendeia-nos para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Amém. Um pastor amigo compartilhou certa vez que ele é sempre procurado por pastores mais novos, pastores jovens, que pedem a ele uma oportunidade e falam mais ou menos assim: olha, se você conhecer alguma igreja que esteja precisando de pastor, que você possa me indicar, se você puder fazer isso. Agora sim, se você souber de alguma igreja boa, alguma igreja que não tenha problemas, uma igreja assim, bem legal, né, para que eu possa trabalhar na obra do Senhor, se você puder me indicar uma igreja assim, sem problemas, eu fico agradecido. E ele disse que a resposta dele sempre tem sido essa: eu não vou indicar você. Se eu souber de uma igreja assim, eu não vou indicar você, porque se você for lá, você vai estragar tudo. O que ele está querendo dizer é que, na verdade, não existe igreja sem problemas, não existe igreja perfeita. Afinal de contas, as igrejas são constituídas de pessoas, de seres humanos como eu e você, de gente que tem falhas, de gente que tem problemas, de gente que tem dificuldades. A igreja não é um lugar para pessoas sem fraquezas. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. A igreja é a comunhão daqueles que, reconhecendo as suas fraquezas, desejam ardentemente o poder de Deus e a sua graça em suas vidas. A igreja é como uma espécie de hospital, é um lugar para pessoas que reconhecem as suas enfermidades, reconhecem que estão doentes e vêm buscar a cura. Jesus disse: eu não vim para os sãos não necessitam de médico, eu vim para pecadores que buscam o arrependimento, que precisam de arrependimento. Jesus está dizendo aquelas pessoas que acham que está tudo bem, eu estou bem, minha vida está boa, eu não tenho necessidade de ir para a igreja, esse negócio de igreja não é para mim, a minha vida está tranquila, eu não estou precisando de nada disso nesse momento. Jesus disse: a igreja não é para esse tipo de pessoas. A igreja é um lugar para curar gente que tem um coração quebrantado e que reconhece que precisa do poder, do amor e da graça de Deus em suas vidas. Esta carta impressionante foi escrita, em primeiro lugar, vamos tratar do destinatário dela no versículo 7. Esta carta foi escrita a Filadélfia. Diz assim o começo do versículo 7: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Então aqui nós estamos seguindo a sequência das cartas que Jesus enviou através de João às 7 igrejas da Ásia Menor, que constitui atualmente o lugar que seria a Turquia Ocidental. Essas 7 igrejas na antiguidade, elas estavam posicionadas geograficamente, elas estavam localizadas geograficamente em uma rota de endereçamento postal, em uma rota de correspondências e também uma rota comercial, que era um caminho que as pessoas percorriam naturalmente, começando pela igreja em Éfeso, que nós vimos na terça-feira, seguindo então por Esmirna, por Pérgamo, e depois Tiatira, Sardes, que vimos ontem, e agora Filadélfia. E terça-feira à noite, se Deus permitir, nós vamos estar fechando com a última carta, que é a carta de Jesus à igreja em Laodiceia. Então essa igreja em Filadélfia era uma cidade que ficava próxima a Sardes. Era uma cidade assim que tinha uma característica bem interessante, porque ela estava numa região vulcânica e uma região muito susceptível a terremotos. Estrabão, que é um antigo historiador, ele disse o seguinte: Filadélfia é uma cidade cheia de terremotos. Está registrado isso como uma característica. Ela ficava então próxima à mesma região, na verdade o antigo reino da Lídia, onde estava Sardes, que nós estudamos ontem, a pregação do pastor Rafael. Essa igreja em Filadélfia também foi atingida por muitos terremotos, inclusive o terremoto de 17 depois de Cristo,
que devastou a cidade de Sardes, quase destruiu completamente a cidade de Filadélfia. Então é a esta igreja que Jesus está escrevendo, é a esta cidade onde esta igreja estava localizada que Jesus dirige as suas palavras. E ele abre a sua carta, como em todas as cartas, fazendo uma descrição, uma apresentação de si mesmo, e ele diz nesta carta o seguinte a seu respeito: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Esta é a primeira carta, ou a primeira vez nestas cartas, que Jesus faz uma descrição de si mesmo, que não é tomada de Apocalipse no capítulo 1, quando ele se apresenta a João, quando ele fala com João pela primeira vez, e dos versículos 12 a 17, ele fala várias coisas a seu respeito, que nós já estudamos, e em todas as cartas, na sua descrição pessoal, Jesus usa elementos desta apresentação que ele fez no capítulo 1. Mas esta é a primeira carta que Jesus não usa uma descrição que ele havia mencionado anteriormente, mas sim alguma coisa nova e linkada com o Antigo Testamento. É bom e interessante a gente analisar então aqui essa descrição. Em primeiro lugar, Jesus fala que ele é santo e verdadeiro. E aqui eu acho legal, o pastor Rafael falou ontem uma coisa muito importante na ministração de ontem, que o Apocalipse traz muitas passagens que, quando correlacionadas, elas demonstram a divindade de Jesus Cristo. Porque Jesus fala de títulos para ele que se aplicam inteira e unicamente a Deus. E aqui é algo muito interessante, porque em Apocalipse no capítulo 6, versículo 10, existe uma declaração poderosa. Está escrito: eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Então aqui nós estamos vendo que este título, esta declaração de santo e verdadeiro, se aplica ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus está evocando para si mesmo esta declaração. Ele está dizendo: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Aqui mostra a relação de unicidade entre o Pai e o Filho. As coisas que se diz do Pai são as coisas que se diz do Filho. Portanto, o Pai e o Filho são um. Se Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que o Senhor fala, e aqui é bem interessante, ele diz: o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém pode abrir. O que significa isso? Nós citamos muito este versículo, nós falamos muito sobre este versículo. Jesus, na verdade, está se referindo aqui a uma passagem de Isaías no capítulo 22, e eu vou pensar aqui os versículos 20 e 22, que dizem o seguinte: e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e o versículo 22 diz: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Aqui está falando de, nos dias de Davi, existia uma chave, que era a chave da Câmara Real, a chave dos tesouros do rei. E o que o profeta está dizendo é que este Eliaquim, filho de Ilquias, ia receber esta autoridade. Esta chave colocada sobre os seus ombros representava autoridade, uma autoridade dada com muita confiança a alguém que teria acesso exclusivo à Câmara Real, aos tesouros do rei. Alguém que teria prerrogativa de abrir e ninguém poderia fechar, e de fechar e ninguém poderia abrir. Ou seja, ele somente tinha a chave. Sabe quando você quer confiar um almoxarifado ou um depósito a alguém, e se você der 3, 4 chaves, você perde o controle da situação, está entendendo? Você diz assim: bom, agora não dá para saber bem quem foi que ficou responsável, porque tem muita gente que tem acesso. Então você pega uma pessoa só e diz: você vai ter essa chave na sua mão, a responsabilidade é toda sua, tudo que acontecer aí dentro eu vou cobrar de você, porque só você tem a chave, só você pode entrar, ninguém mais tem acesso, então tudo que acontecer aí é responsabilidade sua. Nos dias de Davi, esta pessoa que seria o tesoureiro do rei, recebia esta chave em sua mão. E Jesus então está usando este título agora. Ele está dizendo assim: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar,
que fecha e ninguém pode abrir. Aqui está falando da sua onipotência, da sua autoridade suprema. O que ele faz não pode ser mudado ou modificado por alguém mais poderoso, porque não existe ninguém mais poderoso do que ele. Ele é supremamente onipotente, e esta é uma declaração que pertence unicamente ao Senhor Jesus, porque só ele tem a chave dos tesouros do nosso Deus. Então aplauda ele nessa noite, porque só ele é digno de ser adorado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos para o elogio de Jesus. No versículo 8 ele começa a elogiar esta igreja, e ele diz, como ele disse em outras cartas: conheço as suas obras. E no versículo no final ele diz assim: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ontem o pastor Rafael falou algo muito importante sobre isso, eu concordo absolutamente. Ele disse que quando Jesus diz eu conheço as suas obras, está falando da onisciência do Senhor. O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo, e isso numa perspectiva dupla. Ele sabe todas as coisas boas que você está fazendo, ainda que ninguém esteja sabendo, ainda que ninguém reconheça, ainda que ninguém saiba que você faz, o bem que você faz, quando você serve, quando você se doa, quando você faz coisas boas para Deus e aqueles que estão ao seu redor, Deus está vendo. Você não precisa de reconhecimento de homens, porque você tem um Deus que sabe e conhece as suas obras, um Deus que te honra, que te exalta. É Ele quem vai te abençoar e te recompensar. E Ele está dizendo: eu conheço as suas obras, eu sei quando você faz coisas boas, eu sei quando você faz coisas que agradam, que alegram o meu coração. Mas do outro lado também, Jesus está falando num outro sentido: conheço quando você faz coisas erradas, mesmo as coisas que você faz achando que ninguém está vendo, mesmo as coisas que você faz em oculto, mesmo as coisas que você faz em secreto, mesmo as coisas que você faz na sua vida privada, mesmo as coisas que você faz quando você pensa que ninguém está vendo, eu sei. E outra coisa, Ele, da mesma forma que recompensa e abençoa e abre portas na vida daqueles que estão praticando o bem, Ele está dizendo com isso também que Ele é aquele que pune, Ele é aquele que disciplina, Ele é aquele que trata, Ele é aquele que corrige, Ele é aquele que castiga, se for necessário, para que os seus filhos estejam sendo aperfeiçoados. E então Jesus diz: conheço as suas obras. E ele fala uma coisa interessante aqui: sei que você tem pouca força. O que ele está dizendo com isso? Você é fraco. Não está falando aqui de fraqueza espiritual, está falando da realidade desta igreja, uma igreja que era pequena, uma igreja que não era tão grande quanto a igreja em Sardes. O pastor Rafael falou ontem que a igreja em Sardes tinha esta característica de ser uma igreja que estava bombando, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que tinha muitos ministérios, a igreja do momento. Todas as igrejas, todas as cidades comentavam sobre a igreja em Sardes: olha, está tendo um negócio lá em Sardes, a igreja está crescendo, a igreja está prosperando, a igreja está cheia de coisa boa, tudo acontecendo naquela igreja. Mas Jesus falou para eles: vocês têm fama de que estão vivos, mas na verdade está morto. E agora em Filadélfia ele está dizendo uma coisa diferente para uma igreja pequenininha, uma igreja passando por muitas lutas, e ele está dizendo: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quando estou fraco, aí é que sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta igreja pequena em Filadélfia não se rendeu à cultura secular, ela foi uma igreja marcada pela obediência, pela fidelidade, pela perseverança em meio às tribulações e provações, e não eram poucas. Uma igreja que estava em uma cidade que havia muitos judeus estavam ali em Filadélfia, e esses judeus trouxeram um problema muito grande para a igreja, para os cristãos. Esta igreja, ela sofreu muita perseguição, e a vida dos cristãos, dos seguidores de Jesus nessa cidade, era uma vida insuportável, porque os judeus se recusavam a reconhecer Cristo como o Messias de Israel. Até o dia de hoje é assim. Apenas os judeus messiânicos são aqueles dentre o povo de Israel que reconhecem a messianidade de Jesus Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo de Deus. Mas os demais judeus permanecem cegos, como naqueles dias eles não conseguiam ver a glória do Messias, eles não conseguiam ver a glória de Cristo, e por isso eles perseguiam os cristãos, porque eles entendiam que os cristãos eram uma espécie de seita, uma seita judaica que estava corrompendo os ensinamentos de Moisés. Eles alegavam serem os verdadeiros filhos de Deus por causa de Abraão, eles eram os filhos de Abraão.
Abraão, mas eles não tinham a mesma fé do pai Abraão e nem praticavam as mesmas obras de Abraão. A sua reivindicação de serem judeus era apenas biológica, de linhagem biológica, mas eles não demonstravam os frutos de serem filhos de Abraão. Jesus discutindo aqui na terra, quando ele estava entre nós com judeus, com saduceus, fariseus, escribas, mestres, doutores da lei, ele diz: vocês têm por pai Abraão, mas vocês fazem as obras de Satanás, portanto vocês são filhos da serpente, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras do pai Abraão. E esta era uma questão que estava acontecendo ali em Filadélfia. Aqueles que faziam parte da sinagoga dos judeus estavam sendo enganados pelo próprio Satanás, que cegara os seus entendimentos para que eles não vissem a glória de Deus, e agora eles perseguiam os cristãos, como aconteceu em Esmirna. É muito provável que estas sinagogas tenham expulsado os judeus que se converteram ao cristianismo. Elas fecharam as portas para estes novos irmãos, porque eles aderiram à fé cristã. Eles foram excomungados, escorraçados das sinagogas, impedidos de entrar nas sinagogas, porque haviam se convertido a Cristo. O elogio que Jesus faz a esta igreja traz 4 promessas muito maravilhosas, traz 4 bênçãos muito extraordinárias. Primeiro, o Senhor diz no versículo 8, ele diz: eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, João, falando das suas visões e das revelações do Senhor, ele diz: depois disso olhei e vi uma porta que se abriu no céu, e uma voz que dizia: sobe e vê. Esta porta que Jesus está falando aqui se refere à entrada no céu. O que Cristo está querendo dizer é que, conquanto as sinagogas haviam fechado as suas portas para os judeus convertidos, para os cristãos na terra, ninguém poderia negar a entrada nos céus daqueles que forem fiéis ao Senhor, especialmente aqueles cristãos de Filadélfia. Jesus estava dizendo para eles: não se preocupem se fecharam as portas para vocês na sinagoga, não se preocupem se expulsaram vocês de lá e agora vocês estão impedidos de entrar, porque eu abri uma porta para vocês e ninguém vai poder fechá-la, ninguém jamais será capaz de fechá-la. Olha, querido, Jesus abre portas na minha e na sua vida, aqui nesta vida. Ele é aquele que tem a chave para abrir e destravar portas na sua vida nesta campanha. Eu creio que Jesus é poderoso e Ele vai abrir portas na sua vida nesta campanha. Mas mais importante do que qualquer porta que Deus possa abrir para você nesta vida, é o fato de você saber que uma porta aberta para você está nos céus, para que você possa entrar nas regiões celestiais e viver eternamente com o Senhor. Se você tem certeza disso e vai entrar por esta porta, já passou por ela e está convicto de que o caminho para o céu está aberto para você, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor nessa noite, porque o seu acesso está garantido. Aleluia! Em segundo lugar, no versículo 9, Jesus fala uma coisa interessante. Ele diz: vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. A cena aqui que Jesus está usando é aquela cena de prisioneiros de guerra. Na antiguidade, quando as pessoas lutavam em batalhas, o rei que vencia, os outros povos que eram vencidos, eles eram subjugados. Geralmente o que acontecia, e se a gente lê o Antigo Testamento, quem está lendo a Bíblia, quem está lendo a palavra de Deus, vê muito isso nos dias de Josué, nos dias das conquistas, nos dias de Davi, quando Davi lutava com filisteus e com outros povos. Quando havia uma conquista, uma guerra, e aquele povo perdia, os que perdiam, eles eram subjugados, eles eram trazidos de joelhos, muitas vezes colocados no chão, para que os generais, os comandantes do exército pudessem pisar no pescoço deles, num sinal, numa demonstração de que eles estavam subjugados no campo de batalha, eles haviam perdido. Jesus está dizendo que no dia em que Ele voltar, judeus cairão aos pés dos crentes e reconhecerão que Ele os amou. Eles vão reconhecer que Cristo é realmente o Messias. Neste grande e glorioso dia, os seus olhos espirituais serão abertos, eles olharão para aquele a quem traspassaram e crerão nele. Isso não quer dizer que os judeus estarão adorando aos crentes.
Isso é apenas uma simbologia que representa o senhorio soberano de Jesus sobre todas as nações da terra. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo fala sobre esta realidade gloriosa da volta de Cristo e diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia glorioso, quando Jesus voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todos se prostrarão diante dele, e todos terão que confessar que Cristo é o Senhor, mesmo aqueles que em vida não o confessaram, mesmo aqueles que na história não o reconheceram, terão que se prostrar diante dele e do seu tribunal e declarar que ele é o Senhor. Uma cena tremenda vai acontecer naquele dia, quando nós veremos de joelhos e acorrentado o próprio Lucifer se aproximar daquele grande trono e se colocar diante do Senhor, e com anjos com espada de fogo impingindo nele dor, dizendo assim: confessa que Jesus é o Senhor. E ele vai ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E depois dele vem uma multidão de demônios, vem Hitler, vem Mussolini, vem o diabo A4, vem todo mundo que nessa vida negou o Senhor, desprezou o Senhor, se esqueceu do Senhor, todos aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, que irão para o abismo, para o inferno, juntamente com Satanás e seus demônios. Mas a questão aqui é que, conquanto esses terão que fazer isso obrigados, porque terão que admitir e reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo, uma grande multidão de santos vai fazer o que na terra já estão fazendo: vão dar glória, honra e louvor ao Senhor voluntariamente, levantarão as suas mãos e adorarão ao Senhor pelos séculos dos séculos. Aleluia! Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Em terceiro lugar, Jesus diz que ele também os guardará, e aqui está no versículo de número 10, né? Aqui é uma outra bênção tremenda: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Aqui é uma questão que divide as escolas de teologia no que diz respeito à escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Escaton em grego significa as últimas coisas, escatologia é o estudo das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Esse é um estudo muito complexo, e então as correntes se dividem. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas o que a gente pode dizer é que este texto dá margem a duas interpretações possíveis. A primeira delas seria: eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, no sentido de que você não vai passar por ela. Eu te guardarei, eu te privarei, para que você não tenha que passar por ela. Seria uma visão pré-tribulacionista. A igreja não vai passar pela grande tribulação, ela vai ser arrebatada antes disso, e depois o pau vai quebrar, desculpa a expressão, mas é o que vai acontecer com esse mundo desgraçado. Depois que a igreja for removida, aí imagina que situação vai ficar aqui na terra. Alguns pensam assim. Por outro lado, existem outras correntes que dizem o seguinte: eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, na provação. A igreja vai passar pela grande tribulação, né? Mas o Senhor estará guardando a sua igreja, guardando a sua noiva, ainda que todos nós estejamos passando por esse difícil momento que vai vir sobre a terra. Aí já seria uma visão pós-tribulacionista. Você sabe que eu gosto mais da visão pós-tribulacionista pelo seguinte: se a gente for arrebatado antes da grande tribulação, meu irmão, não vai ter problema nenhum, tá safo, né? Se a gente for embora antes, tá tudo beleza, meu amigo. Deixa o negócio esbagaçar aí, já fomos, fui, adeus, partiu eternidade, partiu glória, hashtag fui pra glória. Não tem mais o que perder tempo aqui. Agora, se você não se prepara para esse momento, e o momento vem, se a segunda interpretação é correta, e a igreja vai passar por esse momento terrível que virá sobre a terra, de provação e de tribulação, então nós precisamos estar preparados para isso. E Jesus nos promete, através desta bênção, que Ele nos guardará. Os fiéis e verdadeiros, aqueles que são testemunhas, eles passarão por esses dias e não serão contaminados e não serão tocados. Aqui no quarto, nós temos no versículo 11 mais uma bênção.
bênção, ele diz: venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está prometendo voltar logo. Ele está dizendo: o dia da minha volta está se aproximando, está perto, o dia em que o Senhor virá para receber a sua noiva e levá-la para estar com Ele por toda a eternidade. Aqui também esse texto cabe duas interpretações. A primeira seria: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Por exemplo, eu estou guardando a bispa, né, para que ninguém tome a minha coroa. Então eu estou cuidando dela, eu estou fazendo tudo que é necessário, né, para que ninguém tome a minha coroa. Não vou vacilar. Brincadeira, não tem essa interpretação. Aqui o que o Senhor está dizendo é que a igreja precisa permanecer fiel e vigilante. E esse texto aqui também é um texto que mexe numa outra questão que eu não vou discutir aqui, que é a questão da salvação. E ele está dizendo assim: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, se alguém pode tomar o que você tem, é porque existe um risco, e é preciso que você esteja sendo fiel e permaneça vigilante, para que você não perca aquilo que lhe será dado. E aí eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas certamente a palavra do Senhor Jesus é para que eu e você estejamos vigiando e orando nesses dias, para que estejamos guardando o nosso coração. Quem está comigo, diga amém. Aí vem a reclamação de Jesus, como em todas as cartas Jesus trouxe uma reclamação, trouxe um elogio, uma reclamação, mas no caso de Filadélfia não tem reclamação. É impressionante isso. Assim como Esmirna não recebeu nenhuma repreensão, a carta a Filadélfia não apresenta nenhuma exortação, admoestação, nenhuma repreensão da parte do Senhor. Lembra que nas outras cartas Jesus diz: tenho porém contra ti? Nesta carta não há repreensão. John MacArthur observa o seguinte: que Jesus Cristo, o santo, verdadeiro, soberano e onipotente Senhor da igreja, não encontrou nada para condenar na igreja de Filadélfia, deve ter sido um encorajamento alegre para eles. Já pensou? Jesus vir aqui hoje à noite, olhar para o seu coração, fazer elogios e não ter nada para lhe recriminar, nada para dizer contra você, só elogio. Isso aqui é vida cristã, irmãos. Sabe, os irmãos em Filadélfia, era uma igreja pequena, mas era uma igreja que estava firmada no Senhor, na perseverança dos santos. E Jesus não tinha nenhuma palavra de recriminação contra aquela igreja. Lembre-se que estas cartas foram lidas por todas as igrejas, porque elas eram enviadas com o mesmo conteúdo para todas. Então todas leram umas das outras, todas leram os elogios e as repreensões. E Filadélfia foi esta igreja que ficou sem repreensão. Ela disse: poxa, que legal. O Senhor não falou nada para a gente que a gente precisa mudar, melhorar ou crescer. O Senhor está satisfeito com a gente, o Senhor está feliz com a gente, e isso é maravilhoso. Que coisa tremenda saber que a gente pode viver uma vida que aos olhos do Senhor lhe agrade e que Ele esteja feliz e satisfeito conosco. Que bom se Deus puder abrir os céus e dizer: este é o meu filho amado em quem minha alma se compraz, esta é a minha filha amada em quem a minha alma se alegra. Quantos podem desejar isso nessa noite, nesses dias? Eu quero essa vida para a glória do nome do Senhor. E aí Cristo faz uma promessa que tem duas bênçãos maravilhosas para aquele que vencer. Ele sempre fala isso no final das cartas. Ele diz: ao que vencer, versículo 12, ao que vencer, ou farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Esta é a primeira bênção. Aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, ele será uma coluna no templo do Senhor na eternidade. Pilares ou colunas representam permanência, a segurança da permanência. Cristo está prometendo aos cristãos em Filadélfia, e também a mim e a você aqui na família da graça, um lugar permanente em seu reino eterno. E esta é uma promessa maravilhosa para os cristãos de Filadélfia e para nós hoje aqui, para aqueles que estão passando por lutas, por tribulações, por provações, para cristãos como que naquela cidade estavam saindo sempre da cidade por causa de terremotos. Eu não sei se você já assistiu algum vídeo de terremoto, das câmeras que filmam assim, tremor. Tem tremores em várias escalas, e existem aqueles na escala Richter que são muito, muito elevados. E o prédio mais
bem estruturado, mais bem fundamentado. Quando vem um tremor, uma onda, um abalo sísmico que se reverbera na terra, e aquele tremor vem sobre uma cidade, mas às vezes, meu irmão, destrói tudo, acaba com tudo. Pode ser a fundação que for, o prédio que for, as colunas, desaba tudo, arrebenta tudo, quebra tudo, desmorona tudo. E o que Jesus está falando para essa igreja que vivia nesse contexto de tremores, de assaltos, né, de coisas que aconteciam e que deixava todo mundo abalado. Porque lá os crentes andavam em temor e tremor, né? Verdadeiramente. Às vezes, quem vive nesses lugares que tem muito terremoto, fala que você está assim, às vezes tem um terremotozinho bem leve, mas todo mundo sente um pouquinho assim, já fica preocupado de ser uma onda e a coisa piorar. Sai correndo, vai para abrigos. Então imagina que estresse que esse pessoal vivia, numa região vulcânica, numa região de terremotos, onde aconteciam sucessivos terremotos. E Jesus está falando desta segurança que tem aqueles que estão firmados nele. Não importam os vendavais, não importam os maremotos, os terremotos, não importa o que está acontecendo ao seu redor. Se Cristo é a rocha da tua salvação, você não será abalado. O justo não será abalado. Os escolhidos não serão confundidos. Os eleitos de Deus vão permanecer inabaláveis até a volta do Senhor. Louvado seja o nome dele. Em segundo lugar, e aí a parte dessa promessa também tem 3 aspectos bem interessantes. Jesus diz assim: escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. 3 vezes ele fala sobre escrever na pessoa algo. E aí eu gosto desse negócio também, porque mexe com muita gente que está cheio de preconceitos, né? Porque aqui é Jesus o tatuador. Aí vai dar um nó na cabeça de uma galera, né? Jesus o tatuador, ele com aquele negocinho lá. O sujeito chega no céu e diz: vou escrever em você o nome de Deus, o nome da cidade santa e o meu novo nome. 3 tatuagens. O cara diz assim: pô, Senhor, eu passei minha vida inteira sem concordar com tatuagem, vou chegar aqui no céu, vou ser todo tatuado. Vai ser, acostuma. Pois é, são essas maluquices que a gente lê no livro do Apocalipse, que a gente fica pensando, né? Mas meu Deus do céu, é claro que aqui o sentido não é literal, mas o Senhor está falando sobre escrever o nome na pessoa, tem o sentido de propriedade. Assim como alguém marca o gado, marca alguma coisa para afirmar a sua propriedade, o que Deus está falando através de Jesus Cristo é que aqueles que estão em Cristo são propriedade peculiar do Senhor, são um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Escrever o nome de Deus significa que você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Escrever o nome da cidade santa significa dizer que você não precisa do seu RG, do seu CPF ou de nenhum outro número aqui da terra, porque você já tem em você o selo, o passaporte que lhe dá direito a ser cidadão dos céus e cidadão da nova cidade, da Nova Jerusalém, da cidade santa que vem da parte de Deus. E escrever o nome do Senhor Jesus significa escrever em você aquele que te salvou, aquele que te comprou, aquele que pagou o preço da sua vida com seu sangue e que te comprou para Deus. Você pertence ao Senhor, dá um glória e aplaude a Ele. Aleluia! Glória a Jesus! Todos os que creem que Ele é o Filho de Deus e se arrependem, receberão essas bênçãos na eternidade. E aí Jesus conclui dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos dizer juntos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala para quem está do seu lado: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a gente concluir essa ministração e orar entregando o 7º dia do jejum, é importante compreender que o teor desta carta, o objetivo mais importante desta carta, é demonstrar que Deus está mais interessado em fidelidade do que em sucesso. Grant Osborne escreveu sobre esse texto, esta carta, o seguinte comentário: cada pequena igreja em uma área difícil do ministério achará esta carta encorajadora. Todo cristão incerto sobre os seus dons e lugar na igreja como um todo será consolado. A mensagem básica é profunda.
Deus está mais interessado em fidelidade do que em sucesso. Cristo mede as igrejas e mede os indivíduos, os membros da sua igreja, não através do seu sucesso, das suas conquistas materiais, daquilo que você pode ter amealhado nesta vida, porque afinal de contas, para Jesus o que importa é se você tem permanecido fiel a Ele. Quais seriam as maiores recompensas nesta vida que você poderia apresentar diante de Deus? Que vitórias, que troféus, que coisas extraordinárias você poderia no último dia dizer para Deus: olha aqui os meus títulos, olha aqui tudo que eu aprendi, olha aqui os meus diplomas, olha aqui o que eu conquistei, o que eu comprei, o patrimônio que eu juntei, olha aqui o meu sucesso, como eu fui reconhecido, aplaudido como cantor ou em qualquer outra área, como eu fui bem sucedido. O que você pode apresentar diante de Deus no último dia? O que desta vida você vai levar para a eternidade, senão aquilo que você fez enquanto permaneceu fiel ao Senhor e perseverou nos seus caminhos? As maiores recompensas da eternidade não serão para aqueles que tiveram sucesso nesta vida, mas para aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor em situações extremamente difíceis. Afinal de contas, quando Jesus fala sobre uma porta aberta e sobre uma coroa que ninguém pode tirar, Ele está falando exatamente sobre a necessidade de estarmos olhando para a centralidade de Deus e do próprio Jesus Cristo em nossas vidas como o objetivo final da nossa existência. Queridos, existem pessoas que morreram em contexto de perseguição, como nós vimos nestas cartas. Existem irmãos que pagaram um preço. E talvez o grande problema seja que a gente está vivendo numa cultura e numa sociedade onde a gente não tem perseguição, a gente tem liberdade para sair de casa, vir para o culto, para o domingo à noite, adorar o Senhor e voltar para casa. A gente não está sofrendo nenhum tipo de perseguição ainda. Aí tem gente que diz assim: poxa, eu estou achando essa vida muito medíocre, quer saber? Eu acho que eu vou para o Iraque, eu vou para a Síria, eu vou para a Índia, eu vou para lugares onde os cristãos são decapitados, eu quero ir lá pregar o Evangelho, eu quero falar de Jesus nesses lugares, eu quero ser apedrejado até a morte, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, eu quero ser queimado na fogueira, eu quero ser decapitado, eu quero morrer de uma forma gloriosa. Acho que não tem ninguém pensando nisso, né? Não, esse é o problema. Esses irmãos que estão passando por esses contextos difíceis não estão nessas circunstâncias porque eles escolheram estar. Muitos deles inclusive estão fugindo desses lugares, se refugiando em outros lugares onde eles possam ter a liberdade de estudar a palavra, de proclamar a sua fé. Mas o fato é que nós estamos em um ambiente completamente distinto. Nós não sofremos perseguições, mas nós sofremos tentações. E da mesma forma como as pessoas que estão sofrendo perseguição têm que provar a sua fidelidade a Cristo em não negar o nome do Senhor em face à perseguição e à provação, quando nós somos tentados neste ambiente de facilidade em que vivemos e dizemos não para o pecado, a nossa fé está sendo provada. A grande prova da sua fé, se não acontece num ambiente de perseguição, vai acontecer num ambiente de tentação, porque todos os dias você vai experimentar esse tipo de prova na sua vida espiritual, exatamente por viver em um ambiente onde existe tanta facilidade para pecar. A sua fé será provada todos os dias. E da mesma maneira como existem irmãos que morreram e ainda morrem pelo nome de Jesus, porque não negam a sua fé diante da perseguição, em face da própria morte, permanecem fiéis ao Senhor, todos os dias eu e você seremos provados nesta cultura apodrecida e facilitadora do mundo ocidental que nós vivemos, do mundo cristianizado que nós vivemos, com relação ao pecado que todos os dias bate à nossa porta. Se nós vamos dizer não a Satanás, não ao pecado, e vamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor até o fim da nossa vida. Deus quer que você termine a corrida. Mais importante do que como você começou e como você está correndo agora, é você chegar até o final dessa maratona espiritual. Deus quer que você permaneça fiel até o fim.
Conta-se de John Stott, um grande pregador do evangelho, escritor, autor de muitos livros, um homem de muita sabedoria e de muita espiritualidade, que no final da sua vida, os autores do Guinness Book foram visitar John Stott no seu leito de morte. Ele estava muito enfermo. Eles fizeram uma visita que não poderia se demorar por causa do estado de saúde dele. E foram conversar com ele sobre a vida dele, sobre algumas coisas que poderiam, naqueles últimos momentos, aprender do mestre. E ao final desta visita, eles pediram para orar por John Stott e perguntaram para ele: o que você quer que a gente ore por você? O que você quer que a gente peça a Deus por você? E John Stott disse com a voz rouca e ofegante: orem para que eu seja fiel ao Senhor até o meu último suspiro. Esta bem poderia ser a oração de um cristão de Filadélfia. Essa deve ser a minha e a sua oração nesses dias tão maus. Feche os seus olhos. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis até o nosso último suspiro. Tantos que corriam bem já não correm mais conosco, e há outros tantos que estão começando agora a correr a carreira da fé. Livra-nos de tropeçarmos e ficarmos caídos, prostrados e não nos levantarmos. Livra-nos de um coração endurecido, que não se arrepende, que não volta atrás. Livra-nos de olhos secos, que não têm lágrimas, que não se comovem com as coisas de Deus. Livra-nos de estarmos tão anestesiados pela tecnologia, pelo fascínio deste mundo material, ao ponto de nos esquecermos da essência. Livra-nos de vivermos uma vida tão carnal, que como cristãos estejamos identificados com o mundo, a tal ponto das pessoas nem perceberem mais que somos os crentes desta geração. Livra-nos das armadilhas do legalismo, do misticismo, da religiosidade, da superficialidade. Livra-nos do fermento dos fariseus, da hipocrisia, do engano, da mentira, das máscaras. Livra-nos de estarmos todos os dias na tua casa, entrarmos e sairmos do mesmo jeito. Livra-nos de estarmos tão apegados ao pecado que não tenhamos mais forças para dizer: eu renuncio a Satanás e a todo mal. Livra-nos de ter o nosso nome apagado do teu livro. Livra-nos da maldição de perdermos o melhor de Deus e acordarmos na eternidade em um outro lugar diferente daquele para o qual o nosso espírito ardentemente se inclinava, quando dentro de nós a nossa alma soluçava e clamava pela tua presença, mas nós negligentemente esquecíamos das coisas que são mais importantes e nos ocupávamos com tantas outras. Livra-nos, Senhor, de chegar este grande dia e sermos apartados da tua presença para junto com os bodes e não para junto com as tuas ovelhas. Livra-nos, 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 livra-nos de nós mesmos. Livra-nos daquilo que nos prende a esta vida, porque esta vida não é mais vida se não tem a vida do Senhor. Por
Por isso o Senhor disse: qualquer que amar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la por amor de mim vai alcançá-la. Nós abrimos mão nesta noite, Senhor, das coisas que não têm importância alguma, que para nós há muito tempo perderam seu valor diante da glória inefável daquele que está voltando. Nós já podemos ouvir o som da sua voz, a trombeta que está soando. Sim, o Espírito está falando às igrejas, e nós estamos com os nossos ouvidos bem abertos e reconhecemos a voz do nosso pastor. Obrigado, Senhor Jesus, por esses 7 dias de jejum, por esses 7 dias de consagração. Nós nos levantamos nesta noite para te exaltar e para te engrandecer por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas durante esta semana. Sim, a nossa carne está cansada, a nossa carne está desejando que esse jejum acabe, mas o nosso espírito está triste, e nós sentiremos saudades desses dias em que estivemos aqui mergulhados na tua presença, e em toda parte onde estávamos, no nosso trabalho, na escola, em nossas casas, em nossas residências, estávamos conectados através de uma simples cartilha, estávamos ligados com todo o teu povo, ansiando, desejando ardentemente a glória do Senhor. Ó Santo de Israel, sela em cada um de nós estas palavras, sela nos nossos corações aquilo que recebemos neste jejum, e opera entre nós as tuas maravilhas, para que o teu nome seja engrandecido e adorado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode ficar de pé nessa noite, você pode ficar de pé e levantar suas mãos diante do Senhor. Você pode adorá-lo nessa noite. Levante as suas mãos bem alto, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus encher o seu coração enquanto nós adoramos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Onde está a noiva do Cordeiro? Onde está a noiva de Jesus? Onde estão aqueles que têm certeza no seu coração de que esse dia está próximo e estão se preparando, se purificando e se santificando? Onde estão aqueles que querem nessa noite ser cheios do Espírito Santo? Onde estão aqueles que estão buscando a presença do Senhor ardentemente? Onde estão aqueles que estão se purificando, que estão se guardando para Deus? Onde estão aqueles que estão apaixonados pelo Senhor e por sua palavra? Onde estão aqueles que estão pagando preço nesta geração? Onde estão aqueles que têm o coração nessa noite quebrantado? Oh,
Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique o nome dEle, porque esse dia está próximo. Prepara-te, igreja, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó terra, porque o Senhor está próximo. Põe a sua mão no seu coração. Arrependa-se. Eu não poderia ir embora hoje sem dizer arrependa-se. Essa é a palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se. Volte ao primeiro amor. Arrependa-se. Volte às primeiras obras. Arrependa-se. Corações endurecidos não podem agradar a Deus. Corações incrédulos não podem agradar a Deus. Corações contaminados pelo pecado não podem agradar a Deus. Corações que não estão inteiramente dedicados não podem agradar a Deus. Deus não quer 99%. Deus não quer 99,9%. Deus quer 100%. Quando Deus exigiu de Abraão o sacrifício de Isaque, o seu próprio filho, Ele não queria Isaque, Ele queria Abraão. O que Deus tem pedido de você? O que Deus tem requerido das suas mãos? O que Deus tem falado ao seu coração nesses dias? Não é porque Ele queira algo ou precise de algo. Ele quer o teu coração. Ele quer você. De nada adianta jejuarmos, orarmos, virmos à igreja, participarmos de tudo isso, se ao sairmos daqui vamos voltar para o que era antes. Deus nos chama ao arrependimento, e arrependimento é mudança de vida. Deus não quer lágrimas de remorso. Deus não quer sentimento de culpa. Deus quer mudança de atitude. Deus quer que você volte atrás. Deus quer que você desça do salto, que você abandone a presunção, o orgulho. Aquele que se orgulha diante dele será abatido, mas aquele que se humilha será exaltado. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se diante do Senhor. Se você sente que você foi roubada, se alguma coisa foi tirada de você, se você sente que você perdeu algo, se você está chateado por alguma razão, se você entrou aqui frustrada por algum motivo, se você sente no seu coração uma revolta profunda por causa da sua condição nesse momento, não é a Deus que você tem que voltar a sua ira, não é contra Ele que você tem que blasfemar. Humilhe-se diante dele, ponha o seu rosto no pó e Ele a seu tempo te exaltará. Ele é o Senhor. Se você entrou aqui achando que é alguma coisa, se você entrou aqui achando que você ainda tem alguma coisa, renda-se a Ele essa noite. Deposite aos pés dele a sua coroa, os seus títulos, os seus diplomas, os seus troféus, os seus distintivos, as suas insígnias. Rasgue as suas vestes espirituais. Rasgue o seu coração diante dele.
Busque ao Senhor enquanto você ainda pode achá-lo. Invoque a Ele enquanto Ele ainda está perto. Aproveite essa nuvem, aproveite esse mover, aproveite essa oportunidade. Clame, clame desesperado, como aquele paralítico, como aquele cego. Diga: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Ele ouvirá o teu clamor, e Ele virá e curará a tua vida, e sarará a tua alma, porque Ele é fiel. Aproveite essa oportunidade. Não olhe para o relógio. Oh carnalidade, oh impiedade. O tempo de Deus é diferente. Mais vale um dia nos seus átrios do que em qualquer outro lugar 1000 dias. E você sabe disso. Este momento é o momento mais importante da sua vida. Agarre-o, guarde o que você tem, retenha, para que ninguém tome o que é teu, porque Satanás quer roubar aquilo que Deus está colocando no teu coração nesta noite. Não deixa o roubador da semente tirar o que Deus está selando no teu coração nesses dias. Fala para Ele: eis-me aqui, Senhor, sonda o meu coração e derrama em mim uma unção nova. Vem, Espírito Santo, vem sobre esta congregação. Nós não somos Filadélfia, mas somos a família da graça. Nós não estamos em Filadélfia, mas estamos em Salvador. Nós não estamos no primeiro século da era cristã, mas estamos no século 21. E a tua palavra permanece fiel, permanece para sempre firmada nos céus e jamais passará. E bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam nos seus corações tudo quanto nela está escrito. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para que venha ondas de avivamento sobre este lugar, e o Espírito do Senhor sopre sobre nós nessa noite. Vem dos 4 ventos, ó Espírito Santo, sopra sobre nós nesta noite. Levante as suas mãos bem alto, diga: eis-me aqui, Senhor, encha-me, encha-me com o teu poder. Vem Espírito, fogo de Deus, 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 vem sobre nós nessa noite. Fogo do Espírito Santo, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, em nome de Jesus. Receba, receba a porção dobrada do Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Clama, noiva, clama, igreja, clama, igreja, clama, igreja, clama. Povo de Deus, levante a sua voz e exalte aquele que era, que é e que está voltando. Logo, logo os céus se abrirão e com poder e grande glória Ele virá. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra
sempre